Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz, que todos estejam bem, né? Dando continuidade aos nossos conteúdos, né, que estavam programados para ser aplicados nas aulas presenciais, hoje iremos entender um pouco a presença dos holandeses no Nordeste. Professor, holandeses no Nordeste, sim, por pouco. Estou dizendo por pouco, quase que nós seríamos colonizados por holandeses. Automaticamente, a nossa língua seria o quê? Holandês, tá? Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando e vocês vão entender, sobretudo, o contexto histórico ao qual começou essa história e como os holandeses chegaram no Nordeste e, sobretudo, quais eram as suas intenções. Era apenas explorar as terras brasileiras, sobretudo a região Nordeste, como os portugueses tinham esse objetivo e fizeram, ou o objetivo de povoar, de tornar essa região Nordeste um local de povoamento, né? Que se estabelecesse ali as relações econômicas, políticas e sociais com a Holanda, tá? Vocês vão colocar aí, pessoal, no livro didático de vocês, no capítulo 8, página 176, iremos entender esse contexto aí até a página 181. Iremos trabalhar economia, política, questão social, questão educacional e, sobretudo, os conflitos que ocorreram aqui entre os portugueses e os holandeses. Qual o espaço territorial? Nordeste. Tá tranquilo? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e vai começar mais uma aula de história, tá? Vamos lá? Primeiro, holandeses no Nordeste. Aqui vai ficar claro para vocês dois momentos importantes. Lá no período de 1600, não significa que a invasão ou a conquista dos holandeses foram algo recente, pelo contrário. Aqui iremos trabalhar logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, aí passa-se um século, né? Lá em torno de 1600, e alguns quebrados, lá em 1640, os holandeses passam a despertar interesse sobre o território brasileiro, especificamente pelo Nordeste. Professor, por que pelo Nordeste? Porque o Nordeste tinha uma característica que outras regiões não tinham, de certo modo, que era justamente a plantação de açúcar. Professor, e aqui já tinha açúcar? Não. Mas o solo nordestino contribuiu muito para a plantação da cana-de-açúcar. Enquanto outras regiões estavam colocando em prática a plantação do café, como os portugueses estavam focando no café, já os holandeses estavam focando na região nordestina, o açúcar, tá? Então, é esse interesse econômico que vai fazer com que, em dois momentos da história, o Nordeste ficasse sob os domínios dos holandeses. Tranquilo? Vamos lá? Então, no início do século XVII, o Nordeste brasileiro era o maior produtor de açúcar do mundo. Essa importância foi resultado dos portugueses? Não. Foram resultado das práticas e do incentivo, inclusive dos empréstimos que os holandeses davam aos senhores de engenho e aos fazendeiros, para que eles, nessa região Nordeste, plantassem açúcar. Então, de certo modo, tem participação efetiva dos holandeses. O Brasil foi invadido pelos holandeses duas vezes. No ano de 1624, ocorreu a posse de Salvador, que durou um ano. E em 1630, eles retornaram Pernambuco, controlando quase todo o Nordeste por 24 anos. E aqui, o que eu lanço para vocês, que é muito importante, inclusive vocês vão responder lá a atividade. O Brasil ele foi invadido porque o Brasil estava sob o domínio dos portugueses. Então, se está sob o domínio dos portugueses, automaticamente
né, da ideia de invasão por parte dos holandeses. Foi invadido em primeira invasão, foi em 1624, que foi por onde? Por Salvador. Durou aproximadamente quantos anos? Apenas um ano. Salvador ficou ali sob o domínio dos holandeses apenas um ano. Porém, depois da sua primeira expulsão, os portugueses expulsaram os holandeses, e os holandeses vão retornar, tá, para o Nordeste, porém, em um outro espaço e em outro tempo. Em 1630, vai invadir não mais por Salvador, mas por Pernambuco. Então, quando ele invadiu por Pernambuco, que de certo modo estava distante da capital, que era Salvador, que Salvador era o polo, né, econômico, era o centro das atenções lá em Portugal, já como era a capital. Nesse sentido, aqui, em 1630, Pernambuco vai passar, de certo modo, despercebido. E isso vai contribuir muito para que os holandeses ficassem um certo tempo no poder. 24 anos, o Nordeste ficou sob os domínios dos holandeses, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Primeiro, eu trago para vocês a invasão na Bahia. Aí eu vou detalhar, depois a invasão lá por Pernambuco, e aí vou especificar também. Então, vamos lá. Em 1624, ocorre a primeira invasão. Uma esquadra de 3.300 homens invade a Bahia. Então, há um ponto importante. Os holandeses tinham força bélica, tinham armamentos suficientes para afrontar, para bater de frente com os portugueses. 3.300 homens invadem a Bahia fortemente armados. Foi escolhida por ser um grande centro produtor de açúcar e a capital da colônia. Concorda? Ele era o produtor de açúcar. Mas isso só vai se tornar mais frequente a partir do momento que os holandeses chegam na Bahia e passam a investir sobre os engenhos. Por que Salvador? Porque era a capital da colônia. Era o polo. Era ali que se estabeleciam todos os contatos, todas as cobranças de impostos, né? A mão de obra escrava, o tráfico de escravizados. Então, Salvador era o palco, era o centro das atenções dos países estrangeiros. Então, causou a queda de Salvador e a retirada da população para o interior. Com a chegada, né, das forças holandesas, Salvador passou a ser fragmentada, passou a ser dividida. A população que ali residia percorreram para os interiores, pois o governador não conseguiu evitar. Já como o governador da época não conseguiu evitar ali a chegada, né, a invasão dos holandeses, a população de Salvador, de certo modo, né, foi forçada a adentrar, né, a zona interiorana de Salvador, ok? Nesse período aqui, vocês podem até anotar, não existia necessariamente a província de Sergipe del Rei. Em uma linguagem mais popular, não existia Sergipe enquanto território delimitado. Olha, essa área aqui é Sergipe. Não. Nesse período aqui, o nosso amado Sergipe, Sergipe del Rei, como era conhecido, estava anexado, pessoal, à Bahia, à província da Bahia, à província da Bahia de Todos os Santos. Não sei se vocês já ouviram, mas diz que Sergipe, ele só passa a ter sua própria história depois que ele desanexa da Bahia. Mas nesse período aqui da invasão aos holandeses, inclusive os holandeses ficaram, pessoal, nessa área aqui de Sergipe, mas que pertencia à Bahia. Em 1625, os invasores eram derrotados e expulsos da Bahia, episódio que ficou conhecido como a Jornada dos Vassalos. Professor, e por que eles foram derrotados? Porque Portugal enviou tropas para combater os holandeses em Salvador. Graças a esse envio de tropa, graças a essas expedições enviadas pelo rei de Portugal, foi que os holandeses eles foram retirados um ano logo após a sua entrada em Salvador. Mas os holandeses eles não pararam por aí, galera. Pelo contrário, os holandeses se recuaram, irão retornar
em um outro contexto, em um outro espaço de tempo, que é justamente em 1630. Eles saem de Salvador, expulsos de Salvador, e irão em destino a quem, pessoal? A Pernambuco. Professor, e por que lá eles permaneceram 24 anos em Salvador? Não. Em Salvador, a distância de Salvador para Pernambuco, de certo modo, permitia que as tropas, né, de Portugal não chegassem, de certo modo, a Pernambuco, porque não existiam estradas hoje como industrializadas, né? Eram matas fechadas. Então, demorava um certo tempo. O professor demorava 24 anos? Não, pessoal. Mas a própria acessibilidade contribuiu para que os holandeses permanecessem por muito tempo em Pernambuco. Então, recapitulando, a segunda invasão vai ocorrer em 1630. Por onde? Por Pernambuco. A segunda invasão holandesa ocorreu em Pernambuco em 1630, sob o comando de Hendrik Cormelison Lonck. O desembarque ocorreu em Pau Amarelo. Pau Amarelo, pessoal, é um ponto de apoio, tá? Que ocorria diversos desembarques lá em Pernambuco. A resistência foi organizada por Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, que fundou o Arraial de Bom Jesus. Mas essa resistência, né, Matias ali representando os portugueses, ele conseguiu lidar com as tropas holandesas? Não. Por que não conseguiu? Porque eles eram fortemente armados. Eles tinham acabado de invadir recentemente a capital. Então, eles já vinham preparados do que imaginaria o que iria se deparar chegando em Pernambuco. Então, em 1631, ocorreu a Batalha dos Abrolhos entre a esquadra de Antônio de Oquendo, a Espanha, né? E a esquadra holandesa. Professor, e o Nordeste teve tantos desembarques, teve tantos conflitos assim entre os países europeus e asiáticos? Sim, pessoal, teve. O Nordeste era o centro das atenções. O Nordeste, a costa litorânea, possibilitava para que outros países desembarcassem no Brasil. Entende? O Brasil ali, né, não era nem entendido como o termo necessariamente de Brasil. Esse termo Brasil foi criado posteriormente. Mas a região que se dominou o Brasil era extensa. E era rica, como hoje de fato é rico. É rico o país, seja na plantação econômica, nas questões econômicas, seja na questão social, cultural. Né? Se a gente for analisar nesse contexto histórico aqui, o Brasil teve plantação de café, de açúcar, cacau, borracha, tá? Especiarias e tantas outras produções econômicas. E isso chamava muito a atenção dos países europeus, porque eles se defrontavam com o Brasil, chegavam no Brasil, extraíam determinadas riquezas e retornavam para os seus territórios de origem, né, para comercializar. Então, o Brasil, por muito tempo na história, foi visto, foi entendido como um armazém econômico, onde os países se apropriavam de seus bens para seus interesses próprios. Dentre esses países, a gente pode citar o próprio Portugal, né, como vocês já sabem, a Espanha, que tentou, inclusive, entrou em conflito com a própria Holanda, né, com os holandeses, tá? Mas, diferentemente dos holandeses, galera, diferentemente de Portugal e da Espanha, os holandeses, eles tinham uma forma de colonização diferente, né? Eles tinham a ideia de povoamento. Eles não queriam apenas explorar as terras brasileiras. Eles queriam criar, de certo modo, uma nação. E que essa nação, por pouco, quase seria o próprio Nordeste. Nós recebemos a influência da cultura holandesa. Então, em 1632, ocorreu a deserção de Domingos Fernandes Calabar, contribuindo decisivamente para que os holandeses se fixassem no Nordeste. Esse personagem aqui, pessoal, né, o Domingos Fernandes Calabar, foi um dos representantes dos portugueses aqui no Nordeste. Então, quando ele sai do poder, significa que a história dos holandeses no Nordeste estava sendo consolidada, né?
A partir daquele momento, em 1932, os holandeses, de fato, ocuparam o Nordeste, tá? Aqui, pessoal, foi a segunda invasão sobre onde? Sobre Recife. Depois da invasão, Recife, né, que é hoje a capital de Pernambuco, ele vai ter novos olhares. No meio desse contexto aí, vai surgir um dos representantes, uma figura importante dos holandeses, que é Maurício de Nassau. Talvez esse nome não seja estranho para vocês, porque inclusive hoje em Aracaju, né, em outros locais do Brasil, existe a instituição, a Universidade Particular Maurício de Nassau, um holandês que teve participação efetiva e importante no progresso intelectual e cultural, sobretudo da região Nordeste brasileira. Então, Mário de Nassau, em 1637, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau para administrar as terras conquistadas e estabeleceu uma colônia holandesa no Brasil. E onde era o Nordeste, especificamente Pernambuco. Nassau, né, foi o responsável por um grande progresso no Nordeste durante sua administração. Criaram-se muitos hospitais, asilos, tá, pessoal? Teatros, tudo que era de interesse intelectual e científico foi fundado aqui. Então, outros locais, né, como Pernambuco, né, e o próprio interior de Pernambuco, aos poucos foram ganhando essa identidade holandesa. Por muito tempo, eles governaram Pernambuco. Através de quê? Através do incentivo e de empréstimo para a plantação de açúcar. Professor, mas Portugal não quis expulsar eles novamente? Eles poderiam até pensar, mas só que já como a Holanda focava a sua economia na plantação de açúcar, enquanto Portugal era o café. Então, eles não viam ali como uma forma de afronta. Mas esse açúcar, aos poucos, pessoal, foram sendo o quê? Expandido para o Brasil, né? Então, aqui foi ainda sobre as duas invasões. Olha, a primeira invasão aqui, pessoal, tá? Primeira invasão é 24 a 25, por onde? Por Salvador. A segunda invasão vai ocorrer pela Paraíba, né? E aí vai ocupar, ó, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, né? Toda essa região aqui, ó, vai ser ocupada pelos holandeses, que aos poucos estava chegando na capital. Foi expulso da capital e aos poucos está chegando na capital. Olha aqui, pessoal, Sergipe está aqui nessa região aqui, ó, que pertencia aos holandeses. Então, o Brasil estava dividido, né? De um lado nós tínhamos, de certo modo, os portugueses e do outro, numa área produtivamente econômica, os holandeses e do outro lado da América, a Espanha, tá? Como sempre. Então, os holandeses em Pernambuco, né? O que foi que gerou aí de contribuição? Então, os holandeses em Pernambuco, de 30 a 54, o governo Maurício Nassau, né? Empréstimos aos senhores de engenho para que eles investissem na plantação da cana-de-açúcar. Liberdade religiosa. Eles, de certo modo, concordavam que as pessoas que habitavam ali na região sob o seu domínio tinham uma certa liberdade religiosa. Embelezamento de Recife. A cidade de Recife, com a presença dos holandeses, passaram a ter novos olhares, novos apuros estéticos, a própria arquitetura, né, que eles trouxeram consigo seus costumes, práticas e crenças. Uma nova vida cultural, a abertura de teatro para o público. Então, isso, de certo modo, gerou um impasse, gerou um olhar crítico de Portugal para os holandeses, tá? Então, estimulou as artes e as ciências, diferentemente de Portugal. Diferentemente de Portugal, que estava ali colocando em prática a mão de obra escrava, né? As perseguições, os condicionamentos, ao qual foi posto a crueldade posto pelos portugueses sobre determinados povos, determinadas nações. Então, os holandeses tinham um viés diferente de colonização do que Portugal e do que a própria Espanha. E isso gerou uma certa insatisfação, um certo descontentamento de Portugal. E aqui fica trago essa charge para vocês analisarem um pouquinho sobre a expulsão. Passou-se 24 anos, então aqui são os portugueses, ó, vão plantar batatas. Aí os holandeses respondem,
não vamos plantar açúcar nas Antilhas, não de Antilhas, lá na América do Norte. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. E de fato, não houve um arrependimento em si, uma questão emocional. Mas o Brasil deixou de crescer economicamente devido a esse processo de expulsão. Talvez, né, talvez, porque a história é muito no trabalho com talvez e sim com determinados fatos históricos. Mas é importante refletir. Se não ocorresse a expulsão, talvez o Brasil hoje seria aí um resultado de mais uma mistura, mais uma miscigenação dos holandeses também. Mas essa herança cultural, científica, artística ainda permanece em Pernambuco, que é bastante presente, tá, galera? Então, a expulsão ocorreu em 1645, após muitos confrontos, finalmente os colonos portugueses, apoiados por Portugal e Inglaterra, conseguiram expulsar os holandeses do território brasileiro. O professor já entrou em Inglaterra? Sim. A Inglaterra e Portugal não tinham força suficiente para expulsar os holandeses, né, que estavam a cada dia ganhando força, ganhando novos territórios, suas novas conquistas, e chegando à própria capital de Salvador. Então, teve apoio, sim, da Inglaterra. E aqui está acabando nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade, galera, que está logo aqui abaixo, tá ok? E eu lanço a seguinte mensagem para vocês. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar vocês dos seus sonhos. Isso é fato. Estamos chegando aqui na reta final do ano 2020, que trouxe consequências negativas, mas a gente também não pode negar que trouxe diversos ensinamentos e experiência que a sociedade certamente, de algum modo, aprendeu. Então, que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. Comentem o que vocês acharam da aula aqui, galera, aqui abaixo, e façam atividade também. Tranquilo? Do mais, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!